Olá pessoal, nós estamos em mais uma aula de ecologia e na nossa aula hoje nós iremos estudar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos, que é representado pela ciclagem de nutrientes. Bom, o ciclo que nós iremos estudar hoje é o ciclo do carbono. Mas para pôr uma base em relação à importância dos nutrientes para os organismos biológicos e também para o ecossistema, que a gente aprendeu que o ecossistema é a interação entre o meio biótico e o abiótico, ou seja, o meio orgânico, composto por organismos vivos, e o meio inorgânico, onde há ali influências e manifestações físicas, ou seja, o ambiente onde os organismos vivem e interagem entre si. E na composição dos organismos, nós podemos encontrar átomos. Esses átomos são substâncias conhecidas e que formam e compõem a maioria das moléculas biológicas. E nós temos desses átomos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o cálcio, o potássio, dentre outros átomos encontrados na natureza. E nós vamos agora olhar basicamente para o carbono. Também essa estrutura que eu vou mostrar aqui agora engloba todos os outros nutrientes contidos nos organismos vivos. E nós temos como a unidade primária os átomos. Esses átomos, quando estruturados e ligados uns a outros, ou seja, a ligação entre os átomos, um exemplo, CO2, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, quando se ligam, eles formam o dióxido de carbono, ou o conhecido gás carbônico. E esses átomos, quando se juntam em ligações químicas, eles formam moléculas. Quando essas moléculas se agrupam e se organizam, elas formam organelas. Estas organelas também estão contidas em células. Essas moléculas também podem compor células, estruturando células. E essas células, quando juntas, podem formar tecidos. Logo, os tecidos podem formar os órgãos. E os órgãos formam sistemas. E esses sistemas baseiam e formam os organismos. E a gente vê um nível de complexidade que vai aumentando a cada camada. E agora vamos falar um pouco da importância do gás carbônico, porque o carbono normalmente ele é encontrado na atmosfera em forma gasosa, porém ele também está imobilizado por meio da biomassa vegetal e também em outro local que a gente vai ver posteriormente na nossa aula, que é um depósito subterrâneo no petróleo. A gente pode encontrar átomos de carbono organizados em moléculas, organelas, células, tecidos de organismos vivos. Também no meio abiótico, em rochas, em determinados outros lugares. E a gente vê a importância do gás carbônico para a fotossíntese. A fotossíntese é o método em que a planta autótrofa produz o seu próprio alimento. Quando ela produz o seu próprio alimento, ela está produzindo biomoléculas. E essas biomoléculas são fundamentais para a formação da biomassa vegetal. Quando a planta ela capta o gás carbônico, ela imobiliza pelo processo da fotossíntese esse carbono, essa molécula de carbono, compondo as suas células, ou seja, formando a biomassa vegetal. Quando a planta
ela produz o seu próprio alimento, assim como os animais, elas crescem, elas se desenvolvem, ficam mais complexas. Daquele broto, ela vai captando gás carbônico e estocando em seus tecidos e imobilizando esse átomo de carbono em suas moléculas, células, organelas, tecidos, órgãos vegetais e fundamentando sistemas vegetais. E aqui a gente está vendo no ciclo o gás carbônico sendo captado pela planta no processo da fotossíntese, para realizar o processo da fotossíntese, e também a gente vê uma saída de gás carbônico pela planta, que é a fotorrespiração. O que é essa fotorrespiração? É a respiração em que as plantas elas recebem o oxigênio, elas utilizam o oxigênio e liberam também pelas folhas o gás carbônico por meio de um processo metabólico. E essa fotorrespiração, ela serve como uma manutenção metabólica da planta. A planta também respira. E esse carbono estocado na biomassa vegetal é consumido pelos herbívoros. Então, esses herbívoros utilizam esse carbono também na composição de suas moléculas, organelas, tecidos. Estamos falando de biomoléculas, tá bom? Biomoléculas presentes em todos os organismos vivos. Um exemplo de uma biomolécula são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos que formam ali os açúcares, as estruturas dos tecidos, entre outras organelas e células e metabólitos do nosso corpo. E a gente pode ver esse carbono estocado nos herbívoros sendo consumido pelos carnívoros. E em todo aquele processo de teia alimentar e cadeia alimentar que a gente estudou antes, tá bom? E tudo isso também passa por outro tipo de processo. Quando esses organismos, eles morrem e eles estão ali dispostos no solo, existem outros organismos que são os decompositores, que decompõem essa matéria orgânica em decomposição. E estamos aqui focando no carbono, mas nesse momento aqui da decomposição, todos os outros nutrientes disponíveis nos organismos são decompostos em moléculas menores. Aquelas moléculas mais complexas que a gente viu aqui nessa complexidade são digeridas, são quebradas ligações químicas, e essas ligações químicas liberam substâncias menores, mais simples, liberando gases, liberando fluidos daquela matéria orgânica, e também os decompositores estocando nutrientes. E aqui a gente está falando do carbono. E como a gente havia dito aqui, no depósito subterrâneo de carbono, a gente tem uma importância ecológica aqui nesse fator. Porque quando falamos de petróleo, nós estamos falando de combustíveis fósseis. E estamos falando de uma exploração do petróleo. Quando esse petróleo ele é explorado, ele produz diversos tipos de produtos. Plásticos, combustíveis fósseis, diversos tipos de solventes. O petróleo está presente em diversas coisas, em plástico, em diversas coisas que a gente tem naturalmente no nosso dia a dia. Ali tem alguma coisa derivada de petróleo. Porém, como a gente viu, esse petróleo ele é um estoque massivo de carbono. E esse carbono, quando manejado pelo petróleo, produz produtos. Na combustão e também no descarte desses produtos, novamente, esse carbono que estava estocado em um subterrâneo é liberado na natureza. Porém, há uma importância ecológica no processo de combustão dos combustíveis fósseis. Porque se a gente imaginar, esse estoque de carbono ele estava no subterrâneo. Ele não estava livre em forma de gás na natureza. Porém, quando o homem começou a explorar esse estoque de carbono, na combustão desses combustíveis fósseis,
há uma liberação massiva de gás carbônico, do monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono pode gerar problemas ecológicos, como a intensificação do efeito estufa. Por que eu digo intensificação? Porque o efeito estufa é um efeito natural, é um efeito que é responsável pelo equilíbrio climático dos ecossistemas, da biosfera. Existe esse mecanismo natural do efeito estufa para equilibrar o clima em um local. Porém, quando há um acúmulo na atmosfera de gás carbônico, um acúmulo maior do que o que é visto naturalmente, há uma intensificação desse efeito estufa e nessa intensificação pode ocasionar um problema que tem sido pesquisado atualmente massivamente, que é o aquecimento global. Tem sido pesquisado, tem sido visto a influência do aquecimento global para os ecossistemas do mundo, os biomas. E basicamente é isso que nós temos para aprender do primeiro ciclo, que é um dos ciclos mais importantes, porque a maioria dos organismos e das moléculas biológicas contém o átomo de carbono em sua composição. Então, nessa aula nós aprendemos sobre o ciclo do carbono. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!